Olá amigos, bem-vindos ao canal Tube Técnica. O nosso vídeo de hoje é sobre esse amplificador. Esse é um Harman Kardon modelo A300, é um amplificador estéreo com saída com válvulas 6V6. Originalmente eram as válvulas 7408, que é uma 6V6 de qualidade especial, fornecendo em torno de potência máxima de 14 watts por canal, e com pré-amplificador integrado, o controle de tonalidade e tudo mais, Esse é um amplificador típico do começo da era estéreo, no começo dos anos 60, e que possui algumas características interessantes que a gente vai ver logo a seguir. O primeiro detalhe interessante que caracteriza esse aparelho, como muitos outros do começo dessa era do som estereofônico, é esse controle chamado de blend, em que na posição de extrema esquerda o som é estéreo e na posição de extrema direita o som é mono. Isso ocorria porque no começo das gravações estéreo, o que acontecia é que a técnica de posicionamento dos microfones ela não estava muito desenvolvida, e também havia muitas gravações binaurais. Eram gravações feitas com microfones colocados em uma reprodução de uma cabeça humana, na tentativa de você capturar a mesma informação que o ouvido de uma pessoa, os dois ouvidos de uma pessoa, eles captam de um som ambiente. O resultado, quando você reproduzia isso através de caixas acústicas, era uma distorção do ambiente, uma distorção do espaço auditivo que causava uma certa estranheza, Então, esse controle de blend, ele permite você ir misturando os canais pouco a pouco até você conseguir construir um ambiente acústico que estaria mais próximo do real. Então essa é uma característica dos aparelhos dessa época. Nem todos tinham esse tipo de facilidade, mas alguns deles tinham sim, ou tinha algum tipo de modificação do circuito para favorecer uma certa mixagem dos dois canais, para eliminar a estranheza causada, o efeito de estranheza causado por certas gravações. Outra característica que muitos aparelhos dessa época tinham era oferecer duas curvas de equalização, uma vez que a equalização dos discos, dos LP, já tinha sido padronizada a partir de 1955 com a curva RIA, mas havia ainda a questão da equalização para cabeças de gravação. Por quê? Porque você tinha no começo os discos, os LPs que eram estéreo, que começaram a ser produzidos em 58, mas uma outra grande fonte de som estéreo que havia na época eram as fitas de carretel pré-gravadas, E muitos dos gravadores, que eram verdadeiramente tape decks, porque eles só reproduziam, eles tinham uma saída diretamente da cabeça de leitura. Então, a curva de equalização das cabeças de leitura era uma curva que se chama NARTB. Então, muitos aparelhos ofereciam. Você tem muitos aparelhos à entrada, escrito tape head, que é a cabeça de leitura dos gravadores, e a pessoa comprava o deck e conectava direto na entrada de tape head. E ela comprava as fitas no mercado. Haviam fitas que eram oferecidos, que eram, vamos dizer, tinham o mesmo conteúdo de vários LPs. Então, essa é uma característica também dos aparelhos dessa época, do princípio da era estéreo, entre final dos anos 50 e começo dos anos 60. Aqui nós temos uma visão geral da fonte de alimentação desse aparelho. Aqui nós temos a parte de alta tensão. A gente pode notar que esse aparelho usa um dobrador de tensão. Então, o dobrador de tensão é formado por esses dois diodos e esses dois capacitores. Esses capacitores, no caso, o valor deles é de 100 microfarads por 200 volts. E após esse ponto, que é obtida a alta tensão, a fonte vai derivando diferentes valores para diferentes partes do circuito, conforme a necessidade. Então, nós fizemos algumas alterações inicialmente para melhorar o desempenho desse aparelho dessa forma. Nós temos aqui o dobrador de tensão, os dois diodos, mas os capacitores aqui nós passamos para o valor de 220 por 400. E aqui nesse ponto, ao invés do resistor que havia antes,
nós colocamos um choque de filtro Wilcasson modelo 3202, que é de 5,7 Henries por 200 mA de corrente, né? E após o choque de filtro, nós passamos o capacitor de 50 microfarads, nós passamos para 220 por 400. Isso melhorou a filtragem do aparelho consideravelmente, né? Como a gente podia esperar, né? Agora, a questão principal desse aparelho é que a tensão retificada, a tensão delta tensão, ela estava muito alta. Se a gente observar aqui no canto do esquema, a gente pode observar que está pouco legível, mas o que a gente pode observar é que a voltagem planejada, né, quando esse aparelho foi projetado, ela teria que ser de 117 volts, né? E com a voltagem da rede, em torno de 127 hoje em dia, a voltagem de alta tensão, né, ela ficou muito elevada. Então, no caso desse aparelho, a melhor opção para a gente diminuir excesso de alta tensão, né, foi a introdução de um resistor em série com o primário do transformador de força, para a gente tentar obter os 117 volts de novo, né? Nós fizemos teste com vários resistores, numa faixa entre 10 e 20 ohms, e o valor mais próximo que nós obtivemos foi o valor de 15 ohms, né? E com isso a gente conseguiu restaurar a voltagem a um valor bastante próximo do que foi planejado, né? Não é a melhor opção seria, no caso, refazer o transformador ou fazer um transformador de força novo, né, com o primário ajustado para 127, mas esse resistor, ele colocado nesse ponto, ele resolveu, vamos dizer, de uma forma muito boa esse problema, né. O excesso de voltagem no mais-B, como nós havíamos mencionado anteriormente, quando nós falamos sobre a fonte de alimentação, acabou causando problemas em algumas partes do aparelho. No estágio de saída, nós tivemos duas válvulas 6V6 que foram afetadas por conta da dissipação de placa da 6V6 máxima, que é de 12 watts, ela ter sido ultrapassada por conta da voltagem de quase 360 volts nas placas, né? E além disso, a gente tem aqui um esquema do estágio de saída para a gente ver um outro problema que surgiu também. A gente pode observar aqui que nós temos o cátodo de duas válvulas de um canal de saída, né? Estão unidos. Se a gente acompanhar aqui, nós vemos que ele está ligado ao outro cátodo, ao outro conjunto, os dois cátodos desse outro canal, né? Desse outro canal de saída. Agora, esses dois, eles estão ligados ao filamento de duas válvulas do estágio de fono, de duas 12AX7. Existe um capacitor aqui, um eletrolítico de 220 por 63, para estabilizar a voltagem, mas aqui nós temos dois filamentos das 12AX7 ligados em série, né? E na configuração de série, quer dizer, de 12,6 volts para cada válvula, né? Então, esses filamentos, eles atuam quando aquecidos como um resistor, né, e eles fornecem uma limitação de corrente. Agora, existem limites, né, porque essas válvulas podem suportar. Com o aumento da voltagem nas válvulas de saída, o que houve foi um aumento de corrente e em um determinado momento isso acabou afetando uma das válvulas do estágio de fono, né. Esse tipo de arranjo que foi feito aqui, o objetivo deles foi resolver o problema da alimentação por corrente contínua dos filamentos do estágio de fono. Isso para diminuir o ruído, né? Então, em vez de construir uma fonte especial, né, para as duas válvulas do estágio do pré-amplificador de fono, eles utilizaram a voltagem que ocorreria naturalmente, né, usando-se um resistor, do estágio de saída para fornecer aqui, no caso, a voltagem especificada de 24 volts, né? Então, o que aconteceu foi que essa corrente excessiva acabou danificando uma das válvulas do estágio de fono. Então, esses foram dois acontecimentos que levaram à decisão de colocar o resistor de 15 ohms na entrada do primário, né, do transformador de força, para a gente evitar futuros problemas do mesmo tipo nesse aparelho, né?
Aqui nós vamos fazer uma demonstração da evolução da voltagem de mais B a partir do instante que o aparelho é ligado. A gente vai poder observar que na hora que o aparelho for ligado, nós teremos o pico de voltagem, né, em torno de 400 ou 410 volts nessa faixa, né, e logo a seguir, passando algum tempo, vai haver uma queda grande. Vai haver uma queda grande porque as 6V6 do estágio de saída elas vão começar a conduzir. E o que acontece é que essa corrente delas vai passar pelo filamento das 12AX7. Acontece que o filamento das 12AX7, enquanto frios, eles têm uma resistência aproximada de 16 ohms. Então, o valor total das duas válvulas seria em torno de 32 ohms. Então, o que acontece é o seguinte, a corrente vai ser uma corrente excessiva, por isso a gente vai ter uma queda grande na voltagem, né? Até um ponto em que o filamento das 12AX7 começa a aquecer. O valor de resistência do filamento de cada 12AX7 é de em torno de 84 ohms. Então, o valor total das duas 12AX7 vai ficar em torno de 160 a 170 ohms, e aí o aparelho vai estabilizar nas voltagens do projeto a partir desse ponto, né? É bastante interessante, vamos dar uma olhada logo a seguir. Vamos ligar o aparelho. Nós temos o pico de voltagem. Agora as 6V6 começam a conduzir, a gente tem uma queda bastante grande na voltagem, né? E agora as 12AX7 começaram, o filamento aqueceu, então a voltagem do mais V vai voltar a subir, porque os filamentos aquecidos têm aquele valor que eu mencionei, de em torno de 84 ohms cada válvula, 170, 160 no total. Então agora a gente tem um aparelho já estabilizado, em torno dessa voltagem de 340 volts, talvez um pouco mais, à medida que elas se aquecem, a resistência aumenta, né? Que é o valor, está um valor bastante próximo do projeto, né? Com isso a gente pode dizer que realmente a instalação do resistor, né, no primário do transformador de força possibilitou que a gente recuperasse os parâmetros de funcionamento desse aparelho, e com isso a gente pelo menos tem muito menos chance de ter algum problema nas válvulas de saída ou nas válvulas do pré-de-fono, né? Aqui podemos ver a instalação do resistor de 15 ohms na parte traseira, né, do chassi. É um resistor em corpo de alumínio e a dissipação desse resistor é de 100 watts. A potência dissipada por esse resistor é em torno de 8 watts e meio, é menos de 9 watts. Ele fica quente, mas não fica muito quente não, dá para encostar o dedo sem você se queimar. Então, essa foi a solução encontrada para esse aparelho, para resolver esse problema do excesso de voltagem interna no aparelho causado pelo aumento da voltagem da rede, né? Bem, meus amigos, nós vamos encerrar o nosso vídeo mais uma vez com a demonstração sonora do aparelho em foco, né? Nesse caso é um amplificador Harman Kardon, modelo A300, um amplificador com saída com válvulas 6V6, e nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e convidar a assistir os próximos vídeos com novos equipamentos e novas tecnologias que a gente possa discutir aqui nesse canal dedicado principalmente ao som à válvula, não exclusivamente, mas principalmente dedicado ao som à válvula. Até a próxima!